Bom, vamos lá. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Gostaria que você já se preparasse para mais essa aula de método de estudo bíblico. Eu peço para você já pegando a sua Bíblia, pegando o seu caderno, a sua caneta, para que a gente possa dar continuidade a essa aula, ok? E antes da gente começar, vamos ter uma palavra de oração. Eu convido você a estar orando junto comigo. Pai, obrigado por esse dia onde a sua graça e a sua misericórdia ela se renovou sobre nós, Pai. Que o teu Santo Espírito venha nos instruir hoje, que a tua palavra entre no nosso coração, que haja entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor, cada dia o Senhor venha se revelar a nós, que possamos buscar continuamente a sua presença. Eu peço que o Senhor abençoe cada vida que está vendo esse vídeo, essa palavra, que essa palavra entre no coração. Obrigado, meu Pai. Eu oro isso e peço em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos dar continuidade hoje sobre o texto do Evangelho de João, capítulo 11, na parte que Jesus chorou. Relembrando a aula passada, eu deixei 3 perguntas. E a terceira pergunta ela era dividida em 3 frases que Jesus disse. Então nós vamos trabalhar isso aqui hoje, tá? Não tem nada nas lousas, estamos num lugar diferente, mas nós vamos fazer algo mais prático ainda, tá? Então vamos lembrar um pouquinho as 3 perguntas que eu fiz, ok? A primeira delas era: qual é o significado de Betânia? Então hoje eu vou falar da interpretação, da observação e da aplicação no texto. Eu já vou fazer isso direto, como se eu estivesse pregando ou dando um estudo. Então qual é o significado da palavra Betânia? Que foi aonde Jesus ressuscitou Lázaro. Ok? Nos estudos da gente tentando interpretar o texto, Betânia significa a casa dos figos. Ela também tem um significado de casa das aflições. Tem um significado da casa das tâmaras verdes, mas eu queria fazer uma aplicação já interpretando o texto de uma forma bem direta para a sua vida. Era um lugar de descanso para Jesus, é um lugar onde Jesus era amado e onde Jesus amava as pessoas. Era um lugar onde Jesus poderia ser ele como um ser humano, tá? Ele era um lugar de refúgio para Jesus, ok? Betânia tinha esse fator interessante na vida de Jesus, tá? Ali existia verdadeiros amigos de Jesus, não só discípulos, mas era um lugar onde tinha os amigos de Jesus. Aí você começa a entender, né? Por que é casa dos figos, casa de aflições, casas das tâmaras verdes, esse lugar de descanso, mas era um lugar onde Jesus ele poderia mostrar quem realmente o Jesus homem era, ok? E é uma coisa interessante, Betânia era um lugar de ressurreição, ok? Nós precisamos encontrar um lugar na nossa vida, um lugar onde muitos sonhos nossos, muitos projetos, muitos desafios possam ser ressuscitados. Este lugar é onde brota a esperança no coração. Então Jesus, ele fazia questão de ir para Betânia. Era um lugar onde ele tinha o seu refúgio. A Bíblia fala que Jesus teve 12 discípulos, e dentro desses 12, ele tinha 3 em especial, Mas ele tinha 3 discípulos íntimos, mas ele tinha 3 amigos bem íntimos. E quem eram esses amigos de Jesus? Era Marta, Maria e Lázaro. Eram amigos de Jesus, ok? É uma coisa para a gente pensar. A pergunta que eu faço para você é: quem são seus amigos? Será que você consegue ter pelo menos 3 verdadeiros amigos em qual você pode abrir o seu coração? Esses 3 amigos moravam em Betânia, ok? Betânia era um lugar onde você aprende a diferença entre contentamento e comodismo, ok? Uma coisa é você ser acomodado e não querer romper, não querer ter ambição. Uma outra coisa é você ser uma pessoa que tem um contentamento.
saber que aquilo que você tem é o necessário. Não precisa ficar correndo atrás de outras coisas. Então Betânia era um lugar onde Jesus sabia o que era estar contente, o que é estar na mesa. Betânia é tão importante na vida de Jesus e no ministério de Jesus, porque no Evangelho de João, capítulo de número 1, João Batista ele começou seu ministério em um lugar. Em João capítulo 1, versículo de número 23, diz assim, João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz que clama do deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogando-no: Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Versículo 28. Tudo isso aconteceu em Betânia, de outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Ou seja, o lugar onde João batizava era perto de Betânia. Betânia é o lugar dos começos simples. Então a gente nunca pode desprezar os pequenos começos. Ninguém já nasce grande, tá? Então Betânia era um lugar de simplicidade, um lugar onde tudo era simples. Mas se você prestar atenção na Bíblia, no finalzinho do ministério de Jesus, ou melhor, na sua ascensão aos céus, volta um pouquinho aí, só vira uma folha na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 50. Tem um subtítulo na sua Bíblia que fala ascensão, ou seja, Jesus ele vai para os céus. Ele fala assim: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. O que Jesus estava fazendo nesses últimos versos? Ele estava subindo aos céus. Então Betânia é um lugar onde começa algo simples e pequeno, e também um lugar de conclusão. Amém? Então Betânia tem muita importância para Jesus. Respondendo à primeira pergunta, qual é a significância de Betânia? Aí você pode interpretar, você pode deixar o Espírito Santo falar com você, e você responder, buscar versículos para somar junto com aquilo que Deus está falando com você. Então, numa pergunta eu já dei várias nuances aí para você entender, várias aplicações para você fazer na sua vida, ok? A segunda pergunta que eu fiz em relação a por que Jesus chorou foi a seguinte: qual foi a atitude de Marta e Maria nesse texto de João capítulo 11, e qual foi a atitude delas lá em Lucas 10 de 38 a 42. Então eu quero comparar duas atitudes dessas duas irmãs em relação a Jesus. Uma foi no Evangelho de João capítulo 11 e a outra em Lucas capítulo 10. Então vamos para o texto de João capítulo 11, e a gente vai encontrar algumas coisas aqui entre Marta e Maria, a diferença. Aí você pode fazer uma aplicação para a sua vida. Pastor, eu me identifico com Marta, eu me identifico com Maria. Aí é você que vai conseguir enxergar isso, tá? Então vamos lá para João 11, no versículo de número vamos lá, versículo de número 20, Evangelho de João capítulo 11, verso 20, fala assim: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. O que Marta fez? Foi encontrar Jesus. Mas o texto fala assim: Maria ficou em casa. Então há uma diferença aqui. Marta foi encontrar Jesus e Maria ficou em casa. Então há duas diferenças, ok? Versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Vamos parar por aqui, para a gente pensar um pouquinho. Então Marta saiu ao encontro e Maria ficou em casa. O versículo 24, na resposta que Jesus dá para Marta, ela fala assim: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, ela entendia a escatologia, ela entendia de teologia. Há uma diferença aí. Ela sabia que um dia todos nós vamos ressuscitar em Cristo, o dia que nós estivermos na glória. Então ela entende isso, ela entende teologia, ela entende
escatologia. Agora, essa era a atitude de Marta. Ela foi ao encontro de Jesus e falou isso. Agora vamos dar uma olhadinha na atitude de Maria. Nós lemos lá que Maria ficou em casa, ela ficou reclusa, tá? Mas decorrendo o texto aqui, no versículo de número 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois, versículo 28, de dizer isso, foi para casa, chamando à parte Maria, e disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Olha a diferença. Marta, ela foi ao encontro, Maria ficou em casa, mas agora Jesus está chamando Maria, tá? Há uma diferença. Marta foi ao encontro e Maria, Jesus chamou ela, tá? Aí você pode aplicar na sua vida: pastor, eu sou como uma Marta, uma mulher proativa, eu gosto de trabalhar, eu não gosto de ficar esperando, eu sou uma pessoa de atitude, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer. Eu vivo no mundo de Marta, onde que quanto mais proativo, mais eu consigo alcançar minhas metas, mais eu consigo ter sucesso, mais eu consigo vencer, consigo ser uma pessoa empreendedora, eu consigo ser uma pessoa visionária. Eu abro o caminho, eu arregaço as mangas, eu vou para cima, eu faço o que tem que ser feito. Poxa, é uma boa atitude isso, tá? Mas existe uma diferença entre você sair fazendo e Jesus chamar você se mover por uma palavra. Há uma grande diferença. Eu posso ter uma promessa na minha vida e agir fora do tempo de Deus, não saber esperar, viver uma vida de ansiedade e não conseguir viver para Deus. Agora, eu entendo que eu preciso me aquietar a minha alma, sossegar a minha alma e receber uma palavra de Deus, aí começar a me movimentar. Porque Maria, ela ficou em casa, ela só saiu de casa porque Jesus chamou ela. Então existe uma grande diferença entre essa questão de ser proativo e você se movimentar por uma palavra, tá? Vamos decorrer o texto aqui, tá? O mestre está aqui, está chamando você. Versículo 29. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrou. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-no, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Presta atenção, dois detalhes aqui. A Bíblia fala qual foi a atitude de Marta. Ela simplesmente falou algo para Jesus. A atitude de Maria, ela se prostrou-se diante de Jesus. Marta, ela disse algo muito importante: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, ela prostrou e: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As duas falaram a mesma coisa, só que com atitudes diferentes, tá? Uma foi totalmente eufórica, totalmente proativa, e a outra foi totalmente quebrantada, se prostrando diante do Senhor. Agora, qual foi a reação? Jesus dá uma resposta teológica para Marta e para Maria. Olha o que ele fala: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Ou seja, alguma coisa Maria fez diferença que tocou em Jesus. Quer dizer, é isso que eu e você temos que fazer na nossa vida, aplicar isso, conseguir tocar o coração de Deus com a nossa postura. Amém? Então, respondendo essa pergunta, qual é a atitude de Maria e Marta nesse texto? Uma foi proativa, uma foi até Jesus, a outra, ela foi chamada por Jesus, ela esperou uma palavra e ela se prostrou diante de Jesus. Ok? Então aí a gente pode aplicar muitas coisas para a nossa vida, tá? Mas a pergunta ainda aqui tem uma outra pergunta nessa segunda: qual a atitude delas em Lucas capítulo 10? Então eu tenho que voltar lá para o Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo de número 38 a 42, porque Jesus de novo estava na casa dessas mulheres.
Fala assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo suas palavras. Agora você entende por que Maria ficou em casa, por que Maria só saiu quando recebeu uma palavra do Senhor. Porque ela tinha o hábito dela sentar aos pés do Senhor e ouvir a palavra de Deus. Ok? Versículo de número 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Versículo 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Queridos, tem muita coisa para a gente aprender nessa atitude aqui. Primeiro, Marta estava mais uma vez ocupada. Aquela coisa de ser proativo, serviço, preocupada. Pastor, mas eu tenho zelo pela casa do Senhor, pela obra de Deus. Amém, glória a Deus. Mas existe uma melhor parte. Existe algo melhor do que isso, do que você fazer algo. Porque muitas vezes as pessoas confundem santidade com atividade na obra de Deus. Há uma grande diferença nisso tudo. Você pode ser ativo na obra de Deus, realizar a obra de Deus, mas você não tem uma vida santa. Mas vai chegar uma hora que isso fica insustentável, fica impossível. Você acaba se tornando uma pessoa cansada, sobrecarregada, porque simplesmente você faz sem uma direção de Deus. A Bíblia fala que Marta estava muito preocupada, ocupada demais com muito serviço. E Jesus alinha ela, fala assim: Marta, Marta, uma coisa só é necessária. A sua irmã aprendeu. Existe uma possibilidade para você, que é proativo, que gosta de fazer. Fique aos pés do Senhor Jesus. Fique aos pés do Senhor Jesus. Aprenda a ouvir a sua voz. Aprenda a ouvir a batida do seu coração. Aprenda a discernir quando Ele falar para você parar, quando para você avançar. Se Jesus falou que a melhor parte foi Maria que escolheu, eu não quero ficar falando aqui: eu sou mais Marta, eu sou mais... Existe a melhor parte. Não sou eu que estou falando, Jesus está falando que a melhor parte está aos pés dele. Então não adianta argumentos. A palavra do Senhor é clara aqui, interpretando. A melhor parte foi Maria que escolheu. Então aí você começa a entender por que ela se prostrou-se quando ela viu Jesus. Ela só saiu de casa quando Jesus mandou chamá-la. E por que ela conseguiu mexer o coração de Jesus? Ok? E a Bíblia fala que essa melhor parte não é tirada. Queridos, então o que eu aprendo aplicando para a minha vida? Que existe uma parte que ninguém pode tirar de você. A única pessoa que pode roubar isso de você é você mesmo, quando você acaba vivendo uma loucura no seu dia. Existe um livro que diz assim: Como ser Maria nos dias de Marta. Hoje nós, especificamente nesse tempo de Covid-19, Jesus está convidando a gente: seja uma Maria. Esquece, eu parei a vida de Marta, uma vida agitada. Ok? Você está vendo em duas perguntas que eu fiz no texto o tanto de coisas que a gente pode tirar? E agora, indo para a terceira pergunta que eu fiz no texto a aula passada. Essa pergunta se divide em três palavras que Jesus liberou, tá bom? Então, quais são essas três palavras aqui? Voltando lá para João 11, o versículo 39, Jesus diz assim, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39, diz assim, vou ler o 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Versículo 39. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Presta atenção. Jesus falou que tirem a pedra. Agora eu quero interpretar e aplicar isso para a nossa vida. Tirar a pedra exige muito esforço, muito trabalho. Muito trabalho. Nós estamos aqui desfrutando de um lugar físico, porque um homem decidiu remover a pedra, abrir um caminho para que pudesse ter um milagre. Então a gente não pode desprezar isso também, todo o esforço. Isso representa uma geração que veio antes da nossa. Eles vieram removendo a pedra, fizeram um esforço tremendo.
E muitos deles estão cansados e sobrecarregados porque trabalharam arduamente, tá? Mas além disso, né, como eu falei, Betânia é um lugar onde você encontra refúgio e descanso, né? Quantas pedras da sua vida foram retiradas quando uma pessoa chegou, um amigo seu chegou e te deu um abraço? Quando um amigo seu, ele emprestou o ouvido dele para você desabafar, você abriu o coração. Quantas pedras um amigo tirou te dando conselho, orando com você, chorando com você, falando com você? Então, você está vendo o tanto de coisa que a gente aprende? O que é tirar pedra? Como a gente pode interpretar para a nossa vida? Pode ter um exagero de um esforço, e aqueles que trabalharam tirando a pedra estão cansados. Mas existem aqueles que trabalharam para um milagre acontecer na sua vida. Você era como um Lázaro, você estava morto e alguém foi lá e removeu a pedra. O versículo de número 43, pulando e encurtando a nossa história aí, tá? Diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Já pensou se Jesus dissesse: mortos, venham para fora? Todo mundo ia vir, mas só estava o esqueleto, poderia estar o que for. Ele chamou Lázaro, então Lázaro veio. O que eu aprendo? O tirar a pedra é da igreja, é um esforço seu, um esforço meu. Agora, o milagre, quem pode fazer é Jesus, amém? Você está vendo tantas implicações que a gente vê? Esse milagre foi tão grande, porque se você pensar um pouquinho, quantas pessoas Jesus ressuscitou na Bíblia? Vamos lá. Filha de Jairo, a menina tinha acabado de falecer, Jesus ressuscitou ela. Segundo, o filho da viúva de Naim, ele estava no meio do cortejo para o cemitério, ele parou e tocou na esquife, ok? Agora, Lázaro já fazia 4 dias. Se você estudar um pouquinho sobre a decomposição do corpo, eu não sei como é que seria a situação dele, né? Mas deveria não estar muito agradável. Esse foi um grande milagre que Jesus fez. Então, mais uma coisa, quando Jesus dá uma palavra, você pode estar literalmente morto, ele traz vida para você. A nossa função como igreja é tirar a pedra e você receber uma palavra do Senhor para dizer para você: sai daí meu filho, sai daí Lázaro. Em vez de Lázaro, coloca o seu nome. Agora, por último, o versículo 44 fala assim: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido no pano. Aí disse-lhe Jesus, a terceira fala de Jesus: tirem as faixas dele e deixam-no ir. O que eu aprendo aqui? O que é tirar a faixa? Como eu disse, podemos tirar a pedra. O único que pode ressuscitar Lázaro é Jesus. Agora, ele chama você e eu para fazer o quê? Para tirar as ataduras, tanto dos pés e das mãos. As mãos falam de obra, os pés falam de destino, de caminho. O que acontece muitas vezes, a gente consegue fazer isso, ver um milagre na vida de alguém, a gente até tira as ataduras para a pessoa trabalhar para Deus, mas na hora de dar destino a gente quer segurar. Não, fica aqui na minha igreja, eu te ajudei tanto, agora você tem que ficar. Mas o texto fala assim, que tirar as ataduras do pé e deixar ir. O que eu aprendo? Lázaro, ele precisa ser emancipado, você precisa crescer. Eu não tenho que ficar colocando um cabresto em você. Se eu ensinar o princípio de honra, você vai me honrar. Se eu te honrar, eu vou te honrar. Você vai me honrar. Então você aprende a ser emancipado, você crescer. Então, nessas 3 perguntas que nós fizemos aqui a aula passada, sobre o texto de João, olha o tanto de coisa que nós falamos aqui sobre interpretar o texto, sobre fazer algumas aplicações para a nossa vida, ok? Então, num simples texto dá para criar um bom estudo bíblico, tá? Então eu queria deixar isso aqui para você como desafio. E só finalizando agora, para semana que vem, no método de estudo bíblico, você lê o capítulo 12 de João. João 12, do versículo de 1 a 11, são 11 versos, e eu vou fazer 2 perguntas aqui. Primeira, quantos personagens tinham nessa história do Evangelho de João capítulo 12, do verso 1 a 11? Segundo,
quais eram as características desses personagens. Semana que vem a gente trabalha isso, tá? E eu quero que você observe bem o texto, faça uma interpretação do texto e faça a aplicação para a sua vida. Alguém perguntou, eu não entendi muito. É simples, observe o texto, leia, releia com atenção, faça uma interpretação e aplique. Em 3 perguntas que nessa aula de hoje, eu mostrei o tanto de coisa que tem. Eu não tenho pretensão de falar que eu encerrei todas as possibilidades, de maneira alguma. Talvez você está aí ouvindo nosso estudo, Deus te falou muitas outras coisas, amém. Essa é a verdade bíblica. Lembra que eu falei? Entre você fazer um estudo na superfície e você mergulhar na palavra, lembrando que você pode entender a Bíblia na extensão, mas você nunca vai conseguir na profundidade. A extensão você lê ela toda, mas ela é muito profunda, você vai levar a sua vida inteira. Então essas 2 perguntas: quantos personagens tinham em João capítulo 12, do verso 1 ao 11? E quais eram as características desses personagens? A aula que vem a gente trabalha isso. Deus abençoe e receba essa palavra no seu coração. Amém?